Bom, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui para mais uma sessão, né, desse nosso encontro de formação. Todos que estão aqui já acompanharam, eu acho que não tem ninguém que está pela primeira vez, né, se não me falha, não me engano aqui. Então, assim, só para recordar, né, essa é uma atividade, né, que nós organizamos, eu, a professora Patrícia, do Departamento de Educação, e a professora Yamara, com a finalidade de promover essa aproximação entre a universidade e a escola, né? Aqui nós temos, Anderson, alunos da licenciatura em História, né? Alguns que são alunos da prática de ensino, né? Lá daquela disciplina de estágio. Temos alunos do PIBID, né, que é esse projeto, né, de iniciação à docência, e temos alunos da residência pedagógica também, que também é um projeto, né, de inserção na escola, e temos também pibidianos da pedagogia, né, que estão aqui juntos, né, para fazer essa conversa, né? A ideia é que você fale sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho, né? Muito a partir também da sua experiência como professor mesmo, para nós conversarmos sobre isso. Assim, eu espero que todos, né, conversem bastante, coloquem suas questões, suas dúvidas, né, Anderson? Aí eu vou passar a palavra para você. Anderson, ele é mestre em ensino de história, né, pela UERJ, e é professor da rede estadual e da rede municipal, né, professor da Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos e do Colégio Estadual Professora Adélia Martins e do Centro Educacional Pereira Rocha, que professor é assim, né, trabalha em muitos lugares, são várias realidades, né? Então, é o Anderson Luiz Fernandes da Silva. Anderson vai conversar aqui conosco sobre a pesquisa dele, Educar para os Direitos Humanos. Tem um subtítulo que ele vai explicar melhor aqui para vocês. Então, você está com a palavra, Anderson, fique à vontade, já te agradeço, né, antecipadamente aqui pela sua disponibilidade, nós estamos muito contentes com a sua presença aqui, tá? Fica à vontade. Obrigado, Sara. Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês, né, nesse período turbulento que nós estamos vivenciando aí. Queria começar agradecendo a Jussara pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando ela me convidou para estar aqui com vocês, mesmo em meio a tanta correria do dia a dia, que a vida do professor não é fácil, né? Vocês vão passar por essas experiências aí, muitos de vocês. Então, uma correria tremenda, mas a gente fica muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui, né? Trocando ideias, né? E juntos construindo novos conhecimentos, né? Que é o que nos move enquanto professores. Então, fico muito feliz, agradeço a Jussara, a Yamara e a Patrícia também, né? Que são organizadoras do projeto. Estamos aí para bater um papo hoje sobre educar para os direitos humanos. O foco da nossa discussão de hoje, nosso bate-papo, ele vai estar centrado na questão dos direitos humanos e da violência policial, né? Da violação dos direitos pelo nosso Estado, né? Então, a gente vai desenvolver um bate-papo aí a partir dessa questão. Só complementando aí, então, né, o que a Jussara já colocou, sou professor da rede estadual, me formei na UERJ em 2009, comecei a lecionar em 2010, tive uma passagem por uma pós-graduação na UF, né, que na reta final não foi possível conciliar com questões de trabalho, né, que eu estava começando a dar aula, peguei alguns projetos que trabalhava no sábado e as aulas eram no sábado, eu deixei ela de ladinho um pouquinho, depois iniciei uma outra pós-graduação lato sensu na UFRJ, dei uma pausa por conta do mestrado, mas pretendo voltar e concluí-la, e iniciei no Prof. História, e esse sim eu levei até o final, porque não tem como ficar tudo pela metade, né? Então tem que ir concluindo algumas etapas. Então me formei no Prof. História
E o Prof. História ele foi muito importante para a minha visão, né, enquanto docente, para minha carreira, porque eu acho que um dos grandes desafios dos professores, né, sempre foi essa questão do distanciamento entre a teoria e a prática. E quando a gente cai num mestrado acadêmico, certamente que a prática não vai ser o ponto principal, né, das discussões, e sim as teorias, né, tem outros pontos a serem mais importantes para o mestrado acadêmico. E já no mestrado profissional, não. Você tem essa parte teórica, obviamente, né, que ela é necessária. Ninguém conduz a sua aula, uma boa aula, se você não tiver uma base teórica, se você não souber para onde você está querendo ir, né, quais são os seus objetivos, isso é fundamental. Mas o Prof. História, ele dá uma guinada muito boa para a questão da prática mesmo, para a produção de práticas pedagógicas que possam nos auxiliar, né, nos nossos anseios, desafios que nós vamos encontrar aí, vocês vão encontrar pela frente aí quando começarem a lecionar. Então, fiquei muito feliz em reencontrar o professor Luiz Resnick, que foi meu professor na UERJ, na FFP. Eu acho que eu nunca falei isso para ele, mas assim, se hoje eu sou professor, ele foi uma das minhas referências. Eu entrei na faculdade de História, a princípio pensando numa coisa passageira, para eu poder fazer uma migração para a área do jornalismo, né, que são áreas bem semelhantes. Porém, no decorrer das aulas, né, do curso, eu me encontrei totalmente na docência, né? O Resnick sempre falava que eu tinha bastante didática, né? Que eu sabia fazer as exposições dos trabalhos. E eu fiquei muito feliz que no mestrado acabou que ele foi o meu orientador, né? Na minha dissertação. Então, eu tive esse privilégio aí. Então, é isso, né? Então, a minha carreira começa em 2010, comecei lecionando em algumas escolas particulares, mas eu tinha como objetivo passar no concurso público, aí passei em alguns, né? Participei de algumas redes, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, e hoje, atualmente, estou em Saquarema, na rede municipal e no Estado, e na rede particular também, em São Gonçalo. Então, o meu trabalho, né, ele foi pensado a partir de algumas inquietações que foram surgindo em mim a partir da metade da última década, mais ou menos, 2015, 2016, né, quando começa aquela onda no Brasil de uma narrativa muito forte de negação dos direitos humanos. É claro, gente, que a gente sabe que essas narrativas elas sempre existiram, né? Só que eu fiquei muito incomodado quando eu comecei a perceber que essas narrativas elas estavam ultrapassando as redes sociais, estavam ultrapassando as conversas de botequim e estavam entrando para o espaço da sala de aula de história. Para mim, aquilo foi muito assustador, né? Ver alunos se levantando e questionando os direitos humanos, com embasamentos totalmente frágeis, né? Ou com embasamento nenhum, apenas com reprodução de Facebook, de redes sociais. E eu comecei a pensar, o que nós, enquanto professores, estamos fazendo para que esses alunos de história não reproduzam essas informações equivocadas, distorcidas, né? Essa visão reducionista de algumas questões. É claro que o revisionismo histórico ele é muito importante, todos nós sabemos disso, né? Faz parte do mundo acadêmico, das discussões. Agora, a grande questão é o negacionismo histórico. Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante, né? E em relação aos direitos humanos, me incomodava muito algumas falas dos alunos, como, por exemplo, direito dos manos, né? Quem defende direitos humanos defende os direitos dos bandidos, coisas absurdas que para mim eram absurdas, e eu queria tentar fazê-los entender que os direitos humanos têm uma amplitude muito maior do que isso, né? Que está sendo pregado nos tempos para cá, e que eles precisavam entender o processo de construção desses direitos. Mas isso não acontece assim na marra. Você não vai pegar o aluno, às vezes dá até vontade, pegar, abrir a cabeça dele e falar assim, cara, não é isso que você está falando, cara, isso aqui é isso, isso e isso. Mas, infelizmente, não temos como fazer isso. Então, nós, enquanto professores, temos que buscar estratégias, né, para tentar fazer esse aluno buscar esse conhecimento, interagir, de fato, com os processos históricos, né, conhecer, para, a partir daí, sim, ele construir o seu conhecimento histórico com embasamentos que sejam plausíveis. Então, eu queria começar essa exposiçãozinha aqui, só para eu me situar aqui. Tem quanto tempo, mais ou menos? 30 minutos, 40? Fica muito à vontade, mas em média 40 minutos. 40 minutos, beleza. Sabe como é que é, né? O professor fala para caramba, se deixar, a gente fica aqui até 2 horas da manhã. Então, Oi, Jussara.
Oi. Tudo bom? Boa noite. Oi, Boa noite, todo mundo. Patrícia. Boa noite. Não esquece de pedir para colocar no chat quem quiser o certificado. Eu coloquei lá já uma mensagem. Nossa! Essa é a professora Patrícia, Anderson. Tudo bom, Patrícia? Prazer. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Então, gente, eu queria começar aqui com uma frase de Hobsbawm, né, que ele diz o seguinte: ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado ou da comunidade, ainda que apenas para rejeitá-lo. Então, essa dimensão de você se tornar, você se perceber enquanto sujeito, né, que é uma visão freiriana também, né? Eu sou muito adepto das ideias de Paulo Freire. Ela me fez repensar algumas questões em relação ao ensino de história, de não estar somente naquele lugar de reprodução de conteúdos, né, definidos de maneira vertical, onde você tem que expor um conteúdo ali sem nenhuma significação para o aluno. Então, eu comecei a pensar em trazer algo que fosse significativo e que tivesse associado, obviamente, aos conteúdos históricos. Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar nessa possibilidade de escrever alguma coisa sobre direitos humanos. A princípio, eu queria falar sobre violência policial, mas aí as conversas com o orientador vai fluindo, né? Você vai ajustando os pontos, e aí chegamos a esse denominador aí que seria interessante fazer essa relação. Então, deixa eu apresentar aqui um slide, fiz um slidezinho pequeno, só para ter uma basezinha, vocês irem acompanhando comigo, se possível, de alguns pontos desse meu trabalho que eu acho importante para discutirmos aqui hoje. Então, o tema da minha dissertação foi Educar para os Direitos Humanos, oficinas de história sobre a violência policial em São Gonçalo, nos séculos 20 e 21. Eu vou tentar deixar essa parte de São Gonçalo um pouco de lado, né, porque não vem ao caso aqui no momento, e vamos tentar focar nas questões mesmo dos direitos humanos e da polícia. Mas é importante saber que a escolha de São Gonçalo tem a ver com a minha trajetória de vida, né? Eu nasci e fui criado em São Gonçalo, atualmente eu moro em Maricá. A minha base de trabalho é praticamente toda em São Gonçalo, com exceção de Saquarema. Trabalho nas escolas particulares de lá e trabalho no estado também, no município. Então, eu tinha muito esse contato com esses alunos de comunidade, alunos que expressavam suas inquietações com as ações da polícia, né, nas comunidades mais carentes. E, por coincidência, né, uma triste coincidência, ano passado, teve um trágico acontecimento que ganhou a mídia aí nacional e até internacional, né, do caso do João Pedro, que foi um aluno da escola que eu trabalho, do Pereira Rocha, do 9º ano, que estava dentro da residência dos seus primos, né, numa comunidade do bairro de Itaoca, que é um bairro bem emblemático em São Gonçalo em relação à violência, e foi alvejado numa operação policial e, infelizmente, veio a óbito, né? Então, esse caso repercutiu bastante, e naquele momento eu estava no meio da minha produção, e o que fez com que eu tivesse ainda mais força para terminar esse trabalho, né? Eu faço até uma dedicatória no trabalho a ele. Ele não chegou a ser meu aluno, ele era um aluno do 9º ano, eu pego o ensino médio lá, ele seria meu aluno esse ano, em 2021, e infelizmente eu não tive essa oportunidade de tê-lo como aluno por conta de uma operação desastrosa da polícia, mais uma, né? Então isso me deu um pouco mais ainda de ânimo, de força para poder desenvolver esse trabalho. Enfim, então esse aí é uma da minha pesquisa. Deixa eu botar aqui para avançar. Passando aqui para ficar menorzinho, melhor. Aí, sobre a apresentação, já falei um pouquinho, né, da minha relação com o objeto. As fontes que eu utilizo no trabalho, foi o jornal São Gonçalo, o aplicativo Fogo Cruzado, que é uma plataforma que mede os índices de violência no Rio de Janeiro, né? Acho que todo mundo conhece, número de tiroteios, né, número de mortes, e o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Então, essas foram as fontes utilizadas para poder embasar esse trabalho aí. A estrutura do meu trabalho foi dividida em 3 capítulos. No primeiro, eu abordo a questão da cidade em si, né? As transformações urbanísticas na cidade no século XX, o que geraram essa segregação espacial e, consequentemente, de violência, né? Isso tudo nós já conhecemos aí em relação aos diferentes espaços geográficos que são construídos ao longo da história. O segundo capítulo é onde eu discuto a violência policial. Eu falo bastante da cidade de São Gonçalo, mas eu discuto também questões de segurança pública no Rio de Janeiro. E são 2 pontos importantes que eu quero conversar com vocês hoje. E o capítulo 3, que é um capítulo produzido como uma proposição para ser utilizado em sala de aula, um caderno de oficinas, onde eu proponho 5 oficinas ali para a gente tentar desenvolver
nessa pegada aí de direitos humanos, né, e violência policial com os alunos em sala de aula. Então, essa aí é a base do meu trabalho. E eu separei esses 3 pontos aqui para a gente tentar conversar um pouquinho hoje. Primeiro, a questão dos direitos humanos, obviamente, é o ponto 1. E eu começo com uma pergunta: para que servem os direitos humanos? É comum a gente escutar dos alunos, dessas pessoas que não conhecem a história, né? não tem um pensamento mais crítico em relação às questões históricas, a pessoa atrelar, como eu já falei, a ideia dos direitos humanos a uma ideia de defesa dos bandidos, né? De direito dos bandidos, enfim. Né? Tem uma série de frases, clichês aí que ecoam aí em vários espaços. Então, eu acho que é importante, né, na sala de aula, o professor de história, ele trabalhar essa construção histórica e as múltiplas dimensões que os direitos humanos nos proporciona. A construção dos direitos humanos, a carta em si, né, a declaração, da qual o Brasil é signatário, ou seja, ele corroborou, ele assinou, ele participa, né? Foi criada em 1948, né? E naquele contexto ali de pós-Segunda Guerra Mundial, né? De nazismo, do Holocausto, de morte de milhares de pessoas, de vários estados ultrapassando totalmente os limites de qualquer direito, né? Violando qualquer tipo de garantia dos seus cidadãos. Então, é muito importante que os alunos percebam que os direitos humanos não é uma invenção do Brasil, porque às vezes no senso comum, né, desses alunos aí que ficam em redes sociais assistindo esses youtubers aí da vida que falam um monte de besteira, enfim, essa galera achar que os direitos humanos é uma invenção do Brasil. O Brasil que criou isso, o Brasil que defende o bandido, né? Então, é necessário desconstruir isso. O Resnick não gosta muito dessa palavra de desconstrução. Toda vez que eu escrevia isso no meu projeto ou na minha dissertação, ele falava: cara, a gente não vai desconstruir nada, nós vamos construir. Esquece esse negócio de desconstruir. Mas, para mim, é um fato, é uma coisa que já está posta. Né? As pessoas enxergam dessa maneira. Então, é preciso desconstruir, na minha concepção, sim, essa ideia de que os direitos humanos vai defender essa galera. Então, é preciso que eles entendam que é um processo, né? Que é uma convenção internacional, que existem vários países que são signatários, e que os direitos humanos ele não foi criado e ficou ali estagnado. É um processo que vem se construindo ao longo da história. Então, nesse trabalho, eu trago algumas convenções, né, que foram feitas após a definição da declaração mesmo, com o sentido de aperfeiçoamento desses direitos. E aí eu puxo um pouco para a discussão acerca da nossa Constituição de 88. Né? Então, está ali, Constituição, teoria versus práticas. Eu tento colocar nas minhas oficinas, né, na proposta das oficinas, essa discussão, a teoria versus a prática. Primeiro, eu acho que é necessário, super necessário, que o aluno conheça a Constituição Federal, né? Que ele conheça, pelo menos, o artigo 5º, que é o artigo que fala dos direitos sociais, né? Direito à vida, direito à liberdade de expressão, enfim, uma série de direitos que esse artigo menciona. É fundamental que eles conheçam isso. Né? E aí eu tento buscar uma discussão com eles a todo momento, relacionando a construção da Constituição de 88 com os direitos humanos, né, com a criação dos direitos humanos, que foi uma tentativa do Brasil, depois de muito tempo, de fato, consolidar na prática esses direitos em nosso país. Só que a gente percebe claramente que, por mais que eles estejam garantidos por lei, ainda há um distanciamento, né, entre o que se está escrito e o que se faz de fato, né, o que se prega e o que se faz. Então, há um contraponto que não deveria existir, mas que existe. E aí eu busquei um pouquinho, né, voltar um pouquinho nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, na criação dos PNDHs, que foram os Planos Nacionais dos Direitos Humanos. Os programas, perdão, Programa Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH1 foi criado em 96, então a gente já percebe aí uma lacuna aí, desde a criação da Constituição, de quase 10 anos, né, de 8 anos, até a criação desse programa que tentava criar mecanismos para que fossem implementadas essas garantias na vida dos cidadãos brasileiros. Então, ele cria o PNDH1, altera algumas coisas, aí vem o Lula em 2002, vem Lula em 2009 com o PNDH3, amarrando ainda mais e ampliando essa dimensão dos direitos humanos.
Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental que os nossos alunos estejamos em discussão com os nossos alunos é a amplitude dos direitos humanos. Que a questão dos direitos humanos é muito mais ampla do que somente a questão policial, né? Que é uma série de direitos, né? De especificidades, né? Da nossa sociedade que precisam ser respeitados, como os direitos homossexuais, a própria liberdade de religião, de expressão, uma série de fatos que, às vezes, os alunos até sabem, né, que existe, mas por conta de toda a situação, aqueles que moram em áreas de risco, né, por conta da vivência mesmo, de suas experiências, eles acabam naturalizando a violação desses direitos. Para eles, acaba sendo uma coisa normal. Isso já acontece mesmo. Pô. A polícia entra matando todo mundo. Eles já sabem quando a polícia entra na comunidade que eles têm que deitar no chão, né, que eles não podem ficar lá, que eles têm que se esconder. Então, eles acabam naturalizando um mundo que não deveria ser o real, que não deveria ser aquilo que eles pudessem vivenciar. E, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes, por conta do próprio meio, né? Já diria o Durkheim, que o indivíduo ele não muda a sociedade, né? Ele é moldado por ela, a sociedade define como... Se eu moro na comunidade, eu tenho que seguir assim, 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 ponto final. Mas é importante que eles conheçam, né? Porque se você não conhece, você não consegue resistir, você não consegue lutar contra aquilo que te oprime. Então, acho que isso é fundamental, que eles tenham esse conhecimento de todo esse processo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. E, a partir daí, a gente entra no segundo ponto, que é a questão da política de seguranças públicas no Rio de Janeiro. Polícia de quem e para quem? Aí eu venho um pouquinho, né, na minha pesquisa, buscando um pouco da história da polícia. A polícia brasileira ela foi criada em 1808, a criação da Intendência Geral da Polícia, com a chegada da família real no Brasil. Então, a criação da Intendência Geral de Polícia, da Corte, né, é o que hoje corresponde à nossa Polícia Civil, 1808, e em 1809 foi criada a Guarda Real, o que corresponderia hoje à nossa Polícia Militar. E aí tem alguns pontos que são super importantes nessa discussão. Que polícia é essa? Essa polícia é de quem e para quem? Atualmente tem uma discussão muito grande em relação à questão da militarização da polícia. E é comum, quando você puxa um debate desse numa sala de aula do ensino médio, por exemplo, que os alunos comecem a falar assim, então tira a arma da polícia, dá a arma na mão do bandido, o bandido vai dominar tudo, né? Porque isso não existe, professor. Como é que você vai desmilitarizar a polícia? Eles atrelam a questão da militarização com a questão de posse de armas, né? Com a questão do porte e da posse de armas que o policial tem que ter. E eles não conseguem enxergar que, na verdade, vai um pouco além disso, né? Essa questão da desmilitarização. Então, quando a polícia é criada, né, lá em 1808, por Dom João VI e tudo mais, né, chegando ao Brasil, ela foi de imediato subordinada ao Ministério da Guerra, né? Então, a nossa polícia ela foi toda fundamentada e construída no modelo militar. Quais são as implicações disso? Ela é uma polícia que está sempre voltada para a questão da guerra. Ela não consegue enxergar os problemas sociais da nossa sociedade com um olhar social, e somente com o olhar do confronto, né, da guerra. Isso foi se construindo ao longo do tempo, né? Desde o Império, passando pela República, e chegando até a Primeira República, e chegando até os dias de hoje, né? Então, as atribuições da polícia naquela época, lá na sua criação, né, no início do século XIX, 1808, desde sempre, elas foram atribuições como reprimir, manter a ordem, capturar, prender os escravos, né, os chamados desordeiros. Ou seja, ela foi forjada para atender os interesses de uma parcela da população, das elites, desde sempre. Então, o que a gente percebe hoje é que o policial, que na sua grande maioria é negro, de cor de pele preta, ele acaba reproduzindo um sistema de discriminação em suas operações policiais na comunidade, da qual ele deveria estar pensando um pouco diferente, porque por ele fazer parte daquela etnia e tudo mais. Então, tudo isso foi uma construção histórica que foi se formando ao longo do tempo e que hoje é muito difícil você mudar, você romper com tudo isso que já foi construído. É claro que nós temos que ter sempre esperança de que as coisas
vão melhorar e tudo mais, né? Que isso possa mudar. Mas, assim, hoje é bem difícil, né? Então, tem alguns problemas aí que nós encontramos aí, né? Ao longo da pesquisa em relação a essa história da polícia. Um deles é que, com a chegada da República, a polícia passou por um processo de profissionalização. Podemos pensar, no primeiro momento, né, que isso seja uma coisa positiva, né? De fato, profissionalizar para uma polícia que até então não existia uma instituição onde os seus membros fossem profissionais daquilo ali, foi um grande avanço, de fato. Porém, a polícia, desde aquela época da Primeira República, ela ganhou uma certa autonomia, né? Quando ela foi desmembrada para ser comandada pelos estados, ela passou a ganhar uma certa autonomia. E essa autonomia, ela gerou alguns problemas, e ela gera alguns problemas para os dias atuais. O fato da militarização, a questão das críticas à militarização da polícia, ela vai se concentrar no fato, principalmente, de que não existe um controle sobre a polícia. É a polícia que controla a própria polícia. Então, esse é um grande problema, porque a polícia viola os direitos humanos a todo momento, né? E não tem ninguém para julgá-la, né? Para poder penalizá-la. Ela imprime uma lógica de penalização de crimes, porém, os seus próprios crimes não são penalizados. Eles são julgados, né? São geralmente pelos próprios militares, e aí o cara fica preso um tempinho lá no quartel, depois ele é solto, está na rua de novo, e vida que segue, né? Ele não sofre uma punição rigorosa pelos seus equívocos. Então, talvez esse seja um grande problema que deveria ser resolvido. Isso não se resolve por quê? Devido a essa autonomia da polícia. A polícia tem uma autonomia muito forte, né? O que, de fato, por um lado, acaba sendo interessante para que possa ser evitado, né, as intromissões e as interferências políticas, né? Por mais que elas existam, né, elas são diminuídas nesse sentido, mas, por outro lado, ela acaba criando um sistema próprio de autoproteção, onde os militares acabam se autoprotegendo, né, porque são eles que existem instituições militares que vão julgar os crimes cometidos por esses próprios militares. Então, esse corporativismo da instituição policial é um fator que, na minha concepção, precisava ser revisto, né? Mas como romper com isso? Não é fácil, é bem difícil, né? Então, esses são alguns dos problemas estruturais que nós encontramos aí. No final do século XX, nós temos uma tendência de crescimento da violência urbana. Nas minhas oficinas, eu trabalho também com o período da ditadura militar. Por quê? Durante a ditadura militar, é comum, né, as pessoas terem aquela ideia, as pessoas que vivenciaram, porque elas não conheciam, não tinham acesso, a não ser aquelas pessoas que sofreram mesmo, né? Mas o cidadão comum, ele não tinha acesso ao que estava acontecendo, então, para ele, as coisas estavam caminhando bem. Então, é comum essa galera que vivenciou aquela época, ou até mesmo os alunos, né, que têm seus avós, que vivenciaram, eles apresentaram a seguinte narrativa, de que naquela época não existia violência. Não, pelo menos naquela época não tinha violência, né? Não se tinha tanta liberdade, mas não tinha violência, era muito mais tranquilo. Eles não conseguem perceber que a violência era diferente. Era uma violência institucionalizada, né? Então, era uma violência oficial. O Adorno, ele fala um pouco disso, né? Ele fala do monopólio da violência policial, que a polícia ela exerce esse monopólio, ela já exerce esse monopólio mesmo, isso é fato. Mas esse monopólio ele não pode ele não pode ultrapassar os limites legais, né? Ela tem que exercer esse monopólio, sim, mas dentro de uma legalidade. Então, durante a ditadura militar, isso não acontecia, né? Só que não era visibilizado, essa violência não era visibilizada, e para eles é como se fosse uma coisa... Não, naquela época era mais tranquilo, tinha menos violência. Quando acaba a ditadura militar, o que acontece? A polícia ela é redirecionada. Até então, o direcionamento da polícia ela estava muito mais voltada para a classe média, para aquelas pessoas, né, que conseguiam trazer, entre aspas, problemas para o governo, que eram os questionadores, os artistas, né, os professores, acadêmicos, né, enfim. Então, havia uma repressão muito grande nesse grupo. Quando acaba a ditadura, esse grupo já é deixado de lado. Começou a democracia, agora esse grupo passa a ter voz, né, e não haver nenhuma preocupação em relação a esse grupo, e a polícia se volta para onde? Para os morros, né, para as favelas. Então, ocorre um processo de criminalização da pobreza.
que vai sendo construído ao longo do tempo e que não é perceptível em alguns momentos históricos. Então, quando se questiona por que a favela chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto desde lá de trás, né? Desde o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, com o bota abaixo, né? Com a expulsão das pessoas que moravam nos cortiços, que foram subindo os morros, passando por todas as etapas, inclusive pelo período da ditadura militar, onde se foi negado, né, qualquer tipo de acesso a políticas públicas para essa galera que mora nesses locais. Então, eles acabaram sendo marginalizados e, com o passar do tempo, a polícia redirecionou a sua área de atuação como forma de proteger entre aspas, né, esse termo é um termo que eu também sou muito reticente em dizer, mas os chamados cidadãos de bem, né, como diz aí no mundo atual. Então, a polícia começa a recriminar a população mais carente e atrelar a pobreza à criminalidade. Se você mora num local pobre, você é um potencial criminoso. A qualquer momento você pode se tornar um criminoso. E, com isso, uma parcela da sociedade passa a legitimar, porque aí começa a eclodir a violência, né, no século XX, no século XXI, principalmente, né, na virada do século XX para o XXI, começa a eclodir os números da violência e a população não consegue enxergar mais saída. E aí começa vagarosamente a se martelar na questão dos direitos humanos e passa-se a justificar as ações policiais, como naquela boa e velha frase, né, que os fins justificam os meios, quando, na verdade, os fins jamais poderiam justificar os meios, né? Os fins, sim, eles têm que ser alcançados, mas através de quê? Através da perda de vidas de pessoas inocentes, né? E aí eu faço uma relação, né, dessa atuação da polícia carioca, mais especificamente brasileira e carioca, com a Guerra Mundial. Aí eu trago alguns acordos, né, nas oficinas, alguns acordos que até mesmo nas guerras são respeitados, né, que é a preservação das pessoas, dos civis, né, das escolas, a preservação dos integrantes da saúde, né, as pessoas que estão ali tentando salvar a vida das pessoas. Então, há todo um código de ética entre os exércitos, né, entre as nações, para que seja respeitado em num possível conflito internacional, que sejam respeitados esses direitos dessas pessoas que não estão diretamente ligadas ao confronto. E aí nós percebemos claramente que no Rio de Janeiro esses direitos não são respeitados em momento algum, né? Porque se entende que não, a finalidade maior é combater o tráfico de drogas, temos que pegar os traficantes, né? Mas os caminhos não importam, né? Infelizmente, nós já ouvimos aí vários governadores, né, na história do Rio de Janeiro dizer que, infelizmente, isso vai acontecer, porque nós temos, né, que combater, não podemos deixar de combater, e uma parcela da população abraça esse discurso, né? Isso que é o mais assustador, abraça esse discurso, e até mesmo pessoas que moram nessas comunidades passam a naturalizar e a reproduzir esse discurso. Não, realmente, tem que pegar os caras, tem que pegar os bandidos. De fato, temos que combater a criminalidade, sim, mas com inteligência, né? Não dessa forma. Então, passa a se ter, né, a partir dessa virada de século aí, uma intensificação da conduta punitiva. Aí eu trago uma breve reflexão aí sobre as duas escolas penais, né? A escola penal clássica e a escola penal positivista. A escola penal clássica é aquela que vai dizer o seguinte, né? A grosso modo, o cara é ladrão porque ele quer, então ele tem que ser punido. Não tem outra opção para ele. Temos que agir em relação a ele com muito rigor, porque esse cara é um criminoso. Ele teve várias opções e ele não quis, né? Não quis aderir a nenhuma delas e seguiu esse caminho porque ele quer. Então temos que ser rigorosos com ele mesmo. Temos que agir de maneira bruta, né? De maneira desrespeitosa. A punibilidade como pena. O crime para eles é apenas uma opção. Então, você tem a opção do crime e do não crime, você faz a opção pelo crime, então você tem que ser punido duramente por isso. E a escola penal positiva, que vai atrelar outros fatores, né? Que não será somente a punibilidade, que o crime, eles vão entender que o crime ele é fruto do meio social. Ninguém nasce criminoso. A pessoa se constrói criminoso de acordo com o meio social no qual ele vive. E para essa galera da escola positiva, né, em relação à escola penal, não é somente a punibilidade que vai resolver. Punir é importante, mas não só isso. Você precisa punir e você precisa educar.
Você precisa criar meios para que esse cara consiga superar essa fase da vida dele, né? Que ele possa sair de lá. E aí nós temos uma discussão muito ampla em relação a isso, né? Cheguei a assistir um pouquinho do último encontro com a nossa colega Elisa, né? Que foi colega nossa lá do Prof. História, que ela trabalha muito com essa questão, né? Dos internados lá, e eu estava refletindo sobre isso. Que condição o nosso sistema penal dá aos seus presos para que ele possa sair do presídio e ser inserido novamente na sociedade? Existe essa condição? O cara entra lá ruim e sai pior ainda, porque as condições são péssimas, né? Ele está numa sala onde deveria caber 5 pessoas, tem 50, misturado com várias facções, não tem nenhum programa efetivo, né, que ele possa se desenvolver ali dentro para sair e ter uma ocupação, fora o preconceito que ele já vai receber mesmo quando sair de lá, né, a discriminação por ser ex-detento e tudo mais. Então, é muito complexa essa questão. E, no Brasil, prevaleceu e prevalece ainda hoje essa escola penal mais clássica, né, de punibilidade mesmo. Não, temos que punir, aí tem uma galera que defende tortura não, que defende cadeira elétrica, né, que defende pena de morte. Num país desigual como o nosso, né, desigualdade tamanha, de várias injustiças, seria bem complicado. Nós sabemos disso, né, mas alguns alunos ainda têm essa visão e defendem essas ideias. Faz até parte do debate, né, mas, enfim, não é o que gostaríamos que eles pensassem, né, como eles pensassem. E aí nessa segunda parte, né, temos aí uns 20 minutos rolando, ensaios de mudanças no paradigma da Polícia do Rio de Janeiro. Aí eu trago 2 momentos da história onde se pensou no Rio de Janeiro em uma polícia mais humanizada. O primeiro foi um breve período do governo Garotinho, quando ele assume o governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele vence as eleições fundamentado nas ideias de um sociólogo, né, o Luiz Eduardo Soares, que pensou um plano de policiamento para o Rio de Janeiro, né? Pensou em algumas mudanças que seriam significativas para a Polícia do Rio de Janeiro. E aí, logo no início do governo, o Garotinho coloca ele como subsecretário de polícia, né? E ele se vê numa situação totalmente atípica, onde ele era o único sociólogo, né, da equipe da Polícia Militar do Rio de Janeiro, juntamente com a sua equipe, pensando em propostas que pudessem romper com esse paradigma tradicional da polícia carioca e brasileira. Só que ele encontra várias dificuldades, vários obstáculos, e o principal deles, talvez, lendo o livro que ele escreve, né, chamado Um Casaco de General, que ele conta que os graúdos, né, do alto escalão da polícia carioca tinha muito preconceito em relação a ele. É como se os caras pensassem assim, pô, nós somos policiais, estamos aqui há tanto tempo, aí vem um cara, um sociólogo, querendo dizer para a gente como devemos agir, né, como devemos seguir os nossos procedimentos, e os caras vão rejeitar totalmente as propostas dele e vão minando, né, as suas propostas, até que ele não resiste e Garotinho demite, né, do cargo de subsecretário. E aí, uma tentativa dele, né, alguns ganhos dessa breve passagem dele, ele chegou a ficar 1 ano no governo. Dessa breve passagem dele pelo governo Garotinho foi a questão das delegacias legais, né? Que era um projeto do qual o grupo que ele tinha planejado aí, fazia os estudos sobre violência policial, tinha planejado, e eles conseguiram implementar no Rio de Janeiro. Para ele, as delegacias, elas tinham que ser locais abertos, né, onde as pessoas pudessem ter visibilidade sobre o que estava acontecendo lá dentro, onde todos tivessem acesso, onde tivesse uma tecnologia mínima para você poder investigar os casos. Porque se você for numa delegacia dessas antigas, aqui próximo à minha casa tem uma ainda. Tem uma vez que um colega meu foi assaltado, né, saindo da escola, levaram o carro dele, eu levei ele lá para fazer a ocorrência. Cara, é um negócio assim, assustador. Aquelas máquinas antigas, um bolo de papel de um lado, um bolo de papel do outro lado, o cara todo perdido, puxa um papel daqui para poder escrever a ocorrência, depois joga aquele papel ali, acabou, morreu. Você fez sua ocorrência lá, registrou, para efeito de seguro de carro, né, de alguma seguridade que você tem, e acabou. Ninguém vai nunca chegar ao criminoso. Não tem como. Numa estrutura dessa arcaica não existe essa possibilidade. E com o Garotinho, com o Luiz Eduardo Soares, tivemos alguns avanços em relação a isso, né? Pelo menos as delegacias legais foram criadas, né, inicialmente aí, depois teve uma certa expansão, mas hoje em dia também já não funciona mais como antigamente, né? Por conta de todas essas questões que já foram colocadas. Então, esse, na minha análise, foi
uma primeira tentativa, né, de se criar uma polícia diferenciada, se criar uma polícia mais humanizada, voltada para a garantia dos direitos humanos, e foi altamente rejeitada pelo grupo que dominava a polícia naquela época. E aí, o segundo momento, com o governo do Sérgio Cabral, né, já mais recente na nossa memória aí, em relação às UPPs, que por mais que tenhamos muitas críticas, né, às UPPs, os dados da pesquisa que eu desenvolvi, eles mostram que, de fato, durante o período das UPPs, houve uma diminuição considerável em todos os índices de criminalidade no Rio de Janeiro, inclusive nos índices de mortes por violência policial. Né? Ela diminuiu bastante. Eu trago nessas oficinas aí algumas tabelas, alguns gráficos, né, para trabalhar com os alunos em sala de aula, porque é claro que a UPP está longe, né, de ser um projeto, né, desenvolvido, né, que pudesse resolver, mas temos alguns pontos, alguns aspectos bem positivos em relação a essa política da UPP, que, se comparada aos dias atuais, a gente vê que realmente, né, nós, ao invés de caminharmos para frente, né, retrocedemos anos-luz nesse pouco período aí que foi desse momento turbulento aí de 2013, né, em diante. Então, tivemos aí um grande retrocesso, e os números mostram isso, né? Eu trago também alguns dados em relação à violência em São Gonçalo, para que os alunos possam se perceber, né, como sujeitos daquele momento, daquela situação que eles estão vivenciando ali, e possam pensar em formas de questionar tudo isso. Né? É preciso conhecer para que você possa questionar. Isso é fato, né? Para que você possa lutar, para que possamos tentar melhorar essas condições que nos são dadas por essa estrutura policial que nós temos. Aí, o nosso terceiro ponto aqui da nossa conversa seriam... deixa eu ver aqui no tô, calma aí. Seria em relação a essas oficinas. Eu queria rapidamente, né, para não avançar muito aí, ouvir vocês também, para a gente começar a conversar, falar um pouquinho de cada uma dessas. Né? Eu separei duas aqui, são 5 oficinas aí, como vocês podem ver. Né? A primeira eu chamei de Cidadania e Direitos Humanos, a segunda, as leis e as guerras. Queria trazer um trechinho de cada uma dessas para vocês, vou abrir aqui rapidinho. E aí a terceira eu falo da ditadura. Na quarta, já é uma oficina mais voltada para a questão local. Eu trabalho com dados do ISP, com dados do Fogo Cruzado, em relação à violência nos bairros em São Gonçalo. E aí a gente consegue perceber que há uma segregação. Né? Lá no primeiro capítulo, não vai dar tempo de a gente conversar sobre ele, mas eu trago essa transformação urbanística em São Gonçalo, que fez com que esses bairros ficassem marginalizados, mais distantes. Né? Quem conhece, não sei se alguém é de São Gonçalo aí, ou conhece um pouco São Gonçalo, tem alguns bairros como Salgueiro, Jardim Catarina, que são os bairros um pouco mais afastados do centro da cidade. Então, no centro da cidade ali, lá na década de 50, quando o Lavoura começou a transformação urbanística da cidade, ele ficou isento dessas comunidades mais carentes, porque elas foram afastadas. O processo de loteamento ele foi dado de maneira particular, onde cada dono de uma fazenda ele loteava, e a prefeitura não dava nenhum suporte de infraestrutura. Então, esses locais mais distantes eles foram ficando sem nenhum tipo de políticas públicas que pudesse desenvolvê-los. Então, eles foram ficando à margem, assim como são as favelas no Rio de Janeiro, né? Que todo mundo conhece. E hoje isso reflete nos números, né, da violência na cidade, onde esses bairros como Jockey, como Santa Isabel, são os bairros mais violentos aí, apontados por todas as pesquisas. E aí, por último, temos uma oficina aí da polícia versus polícia, onde eu tento desenvolver com os alunos esse entendimento, essa compreensão de qual seria a função de cada uma de nossas polícias, né? Da polícia militar, qual seria a função da polícia civil, como elas devem agir, né? E aí eu tento fazer alguma coisa lá referente a isso para que eles possam desenvolver isso aí. E no final eu faço uma atividadezinha com eles de investigação policial, onde eu trago 2 crimes que aconteceram na década de 50, né, no Rio de Janeiro, e aí a gente trabalha com pistas, com uma fichinha para eles preencherem e tentarem investigar o caso, né, como se fosse um processo investigativo da Polícia Civil mesmo, para dar aquela quebrada em relação
as tensões foram desenvolvidas ao longo das outras oficinas. Então, só queria abrir aqui com vocês rapidinho, deixa eu fechar isso daqui, e abrir uma outra página aqui, para eu ler alguns trechinhos com vocês do que está nesse trabalho aí. Só um momentinho. Eu tentei trazer essa conversa de hoje, né, para o campo mais da pedagogia, da nossa prática mesmo, né? O que nós podemos fazer para desenvolver nossas aulas de história diante dessas angústias, né, dessas demandas que tanto nos corroem. Então, eu deixei um pouquinho de lado aí as questões mais teóricas, porque eu acho que a teoria você já tem, com certeza, aí esses mestres aí que vocês têm aula, com certeza, para desenvolver melhor até do que eu. Então, a minha contribuição seria nesse sentido, de pensar essas práticas. Está aparecendo aí de novo para vocês? Não, ainda não aparece, Anderson. Você precisa ter o documento aberto aí e fazer aquele processo novamente, né? De clicar nessa setinha verdinha e clicar em cima do documento que você quer exibir. Tá, deixa eu ver aqui se vai agora. Agora foi, né? Está aparecendo. Tá, ok, obrigado. Então, aqui, ó, esse caderninho é o caderno que eu produzi, né? Como... Deixa eu subir aqui um pouquinho. É o caderno que eu produzi em relação a essas oficinas. Eu comecei o caderno com um trechinho daquela música do Cidinho Doca, pessoas inocentes que não tem nada a ver, estão perdendo hoje o seu direito de viver, eu só quero ser feliz, aquele rap conhecidíssimo aí que ganhou as rádios do Rio de Janeiro. E a primeira oficina, que é essa oficina sobre a cidadania e os direitos humanos. Aí o que eu trago nessa oficina? Como objetivo, eu gostaria que os alunos pudessem compreender a relevância da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, identificar o conjunto de direitos humanos definidos pela Convenção da ONU, através da Declaração, né? E refletir sobre o respeito e as violações de direitos garantidos pela Constituição e que não são respeitados. Aí, o que eu trago para esse debate? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu trago a própria Carta, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A metodologia seria toda ela para ser desenvolvida através de um trabalho de grupos, né? Onde cada grupo ficaria com um artigo desse para desenvolver, para debater, para dizer se de fato é respeitado ou não. E aí tem alguns pontos aqui que eu acho bem significativos, pensando essa galerinha aí, na qual eu tenho como alunos, né? E de que eles moram nessas comunidades, eles estão nessas comunidades a todo momento, e às vezes eles não conhecem os seus direitos que estão sendo violados. Aí o artigo 5º, isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Tem um artigo 9, que eu acho bem interessante também para esse debate com eles, né? Que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Como eu falei no começo, isso é uma coisa que aparentemente é óbvia, eles até têm esse conhecimento, mas que eles naturalizam essa questão policial de modo que eles não conseguem perceber e não conseguem ter forças para lutar contra isso. Então, para eles é uma coisa normal. Se a polícia levar um inocente, pô, isso aí acontece, cara, deu mole, tinha que estar dentro de casa. Eles reproduzem isso. E aí tem um outro aqui que eu acho bem interessante, que é o 11. Tem o 11 e tem o 18º. No 11, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz assim: toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente, até que a sua culpabilidade fique legalmente comprovada no decurso de um processo público
em que todas as garantias necessárias de defesa lhes sejam asseguradas. A gente percebe que o que acontece é geralmente o contrário, né? Primeiro a polícia prende, bate, tortura, para depois se investigar e ver se o cara tinha ou não culpa no cartório, como dizem por aí. E é importante que os alunos percebam que esse tratamento dado pela polícia nesses locais, nessas comunidades, ele não é o mesmo do tratamento dado, por exemplo, na Zona Sul, não é o mesmo do tratamento dado nos grandes condomínios, né, da Zona Sul, de Copacabana, da Barra, de outros lugares. Então, é importante que eles percebam isso, essa diferença de atuação por conta desse conceito criado aí de atrelar a pobreza, né, e as pessoas de pele preta a potenciais criminosos. O 12º diz assim: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. E o 18º, perdão, que diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, e assim por diante. Então, esses são alguns que eu acho bem interessantes se debater com eles. E eu faço essa relação, como eu tinha dito no começo, com a Constituição. Aí o artigo 5º, no inciso 3, o artigo 5º, como eu disse, eu acho que é fundamental que ele seja trabalhado, né, nas aulas de história. E aí eu pego, por exemplo, a Circe Bittencourt, né, que foi uma das bases desse trabalho, quando ela diz que o ensino, a história em si, ela é uma disciplina que tem por finalidade o desenvolvimento do indivíduo enquanto cidadão. É preciso ampliar também esse conceito de cidadania com esses alunos, né? Que às vezes é muito reduzido, é muito restrito. Ele acha que cidadão é ter direito de votar, né? Cidadania é você ter direito de votar, ter direito de ir à escola. Então, na verdade, nós temos que tentar desenvolver com eles a visão de que ser cidadão é você atuar de maneira ativa na sociedade e não somente receber aquilo que os governantes lhe oferecem, né? Então, aqui no artigo 5º da nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No inciso 3, diz novamente que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano, e no inciso 11, que é o que muitos têm medo, né, essas crianças e adolescentes que moram em áreas de comunidade, né, áreas mais vulneráveis, que diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. O que eles mais reclamam, né, na sala de aula, quando se trata de questões policiais, é da invasão da polícia às suas casas, né? E aí tem alunos que dizem o seguinte: mas o morador ele está dando proteção para o bandido. Então, a polícia tem que invadir mesmo. Se o bandido pulou na casa do morador e o morador está dando guarita para o bandido, a polícia está fazendo o papel dela, tem que invadir lá para poder pegar esse bandido, para matar esse criminoso, entendeu? Porque ele está sendo protegido pela população que mora ali. Eles não conseguem, né, desassociar, não conseguem imaginar, se colocar, na verdade, né, no lugar daquelas pessoas que estão ali naquele momento. O cara está com uma arma, está invadindo a sua casa, ele fala: fecha a porta que eu vou ficar aqui dentro. Então, essas garantias desses direitos, né, que está na Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles precisam estar a todo momento sendo trazidos para a sala de aula de história, ao meu entender, para que os alunos possam ter esse conhecimento de fato, né, do que é permitido e do que não é permitido. Eu estava num debate agora, semana passada, com os alunos do 2º ano, aí um aluno falou assim, eu estava trabalhando essas questões aí, né? Aí um falou: pô, professor, mas aí o bandido pulou lá para dentro, né, da casa do morador. A polícia vai fazer o quê? A polícia vai ficar ali fora dormindo, esperando ele sair? Esperando ele sair? Eu falei: não, cara, cabe à polícia trabalhar com inteligência, né? Ela pode muito bem esperar. Se a casa está cercada, o cara vai sair dali para onde? Uma hora ele vai ter que sair.
que não pode ela colocar a vida dos moradores em risco, entrar ali metendo bala em todo mundo. E aí eu gosto muito de trabalhar com essas questões porque surgem uns debates bem interessantes. Enfim, esses aí são alguns pontos, né, desse trabalho que eu fiz aqui em relação a essa primeira oficina. Aí eu trago algumas reportagens, né, de vítimas de racismo, de pessoas que foram linchadas, né? Enfim, uma série de reportagens onde eu busco trabalhar com eles através de grupos, né? Tem toda a metodologia que é explicada durante o material, no decorrer do material, mas que eu não vou me atrelar a isso aqui, porque não vem ao caso. Mas aí a ideia é que eles possam ampliar essa visão em relação aos direitos humanos ali, na primeira oficina. Na segunda oficina, que eu vou falar um pouquinho para encerrar e passar a palavra para vocês, é onde eu trabalho com a questão das leis e das guerras. E aí eu começo perguntando a eles por que o número de mortes em ações policiais do Rio de Janeiro tem crescido bastante, né, nos últimos anos. E aí logo as primeiras respostas são porque a violência tem aumentado, a criminalidade tem aumentado. E aí eu começo a discutir com eles as questões das políticas de segurança pública, né? Que o fato da violência estar aumentando não é somente por conta da criminalidade, existem outras questões por trás disso, né? Existe um direcionamento policial por trás disso. E aí eu começo a trabalhar com eles com números, né? Com dados, né? Tentando fazer com que eles possam visualizar na prática o que esse tipo de política pública acaba ocasionando. Aí eu trago, por exemplo, essa tabela aqui, que ela traz o número de mortes por intervenções dos agentes do Estado. Vou subir um pouquinho aqui. E aí, essa tabela mostra, né, na região metropolitana, a partir de 2010, o quanto que essas taxas, esses índices de morte por intervenções policiais começou a diminuir. E a gente atrela, faz uma relação, né, com a questão da política das UPPs, que começa em 2008, 2009, né, e os próprios PNDHs, né, os Programas Nacionais de Desenvolvimento Humanos, que subsidiavam esse tipo de políticas públicas, como, por exemplo, a UPP, né, que recebiam recursos, né, do governo federal, estava atrelado também a outras ações sociais que não foram desenvolvidas, né, mas que faziam parte do programa, e a gente consegue perceber que, a partir de 2010, há uma queda, né, em relação a esses números aqui, por exemplo, em janeiro, né, 2010, 74 mortes, quando chega em 2014, 43 mortes, 2013, 28 mortes. E a partir de 2015, 2016, começa a recrudescer novamente, né, essas ações policiais, porque começa a se negar essas ações humanísticas na polícia novamente, né, começa a se criar essa narrativa, a fortalecer essa narrativa contra os direitos humanos, e a polícia passa a atuar novamente de maneira punitiva somente, né, combatendo e colocando a finalidade acima de todas as coisas. E a gente vê que em 2019 esse número praticamente aí dobra em relação a 2010, no início das UPPs. Então, alguns dados como esse. Eu trago aqui alguns artigos também em relação às convenções, né, que foram criadas, de 1949, que fala das Forças Armadas, das atuações durante as guerras, né? Eu já comentei no começo em relação à proteção dos civis, né, dos enfermos. Existe um código de ética, né, e alguns acordos que devem ser respeitados, até mesmo num conflito como esse. E ao longo das outras oficinas eu vou trazendo assim, né, trazendo alguns dados, né, algumas informações, sempre tentando dar um pouco mais de subsídio para que eles possam debater, né, com conhecimento de fonte, com análise de fonte, não somente de oba-oba, né, da boca para fora, pensando aqui na história, porque é muito comum, né, hoje em dia, alunos acharem que na história, por ser uma ciência humana, né, subjetiva, que você pode falar qualquer coisa, né? Eu posso escrever qualquer coisa na prova, porque é minha opinião. Então, há todo um processo de mostrar para esses alunos que a questão não é opinião, que ele pode opinar, mas que a história não é você dar sua opinião, que a história existe, ela é fundamentada através de fontes, né? Que você tem que ter um embasamento, você pode opinar sim, mas você tem que ter um embasamento teórico para isso, né? Tem que ter alguns dados, tem que trabalhar com dados, com fontes, com coisas concretas, reais,
e não apenas no imaginário fantástico mundo de Bob, sair falando por aí aquilo que você acha, que eu penso, que é a minha opinião, e às vezes o aluno até acha que você tem que dar certo na prova dele, né? Porque você, não, professor, mas é o meu modo de ver, pô. Você não está respeitando a minha opinião. Enfim, gente, eu acho que resumidamente, né, para a gente poder passar a palavra para quem é de direito e, se for o caso, iniciar um possível debate, né, eu acho que seria isso, né? As minhas contribuições aí em relação a esse trabalho, em relação a essas questões aí dos direitos humanos e da violência policial. Então, eu devolvo a palavra para você, Jussara, ou para a Patrícia, não sei, quem é de direito. Ok. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Anderson, muito obrigada. Foi uma exposição muito rica, né? Você trouxe aí para o nosso debate, né? Algo que é tão presente hoje, né? Na nossa vida, né? Você liga a TV e é só isso que você vê, né? Você abre os jornais e é isso. E assim, como é algo que está fazendo parte do nosso cotidiano, né? Faz parte do cotidiano dos nossos alunos, especialmente dos alunos, né, que vivem nessas áreas, que são essas áreas de maior concentração, né, de violência. Então, assim, é um tema que interessa diretamente, né, a nós, historiadores, claro, porque a história ela parte sempre do presente, né? Dos interesses e das demandas do presente. Essa é uma questão que está atravessando o nosso presente. E é muito interessante, né, ver você trazendo essas questões, né? Quando você fala sobre essa necessidade de conhecer, né? Nós temos que conhecer a Constituição, nós temos que conhecer, né, o que está lá, que vem preconizado, né, nos direitos humanos. É preciso conhecer os direitos. Interessante isso, né, porque é isso, nós precisamos debater isso com os alunos na sala de aula para desnaturalizar esse presente em que eles estão ali presos, né? Nós estamos atrelados a um presente que naturalizou a violência, que naturalizou o desrespeito aos direitos, né? Aquilo que está na Constituição, né? No documento maior do nosso país, né? Mas que foi naturalizado, foi banalizado, né? A verdade é essa. E uma coisa também que eu fiquei pensando com a sua fala, né? O quanto a distância entre aquilo que está posto como lei, né, que já é resultado de lutas, né, de movimentos, né, de reivindicações, se transformou em lei, está lá, né, prescrito, mas que ainda é apenas o início né, já é um avanço, é uma conquista, mas é o início de uma luta efetiva para fazer com que essa lei ela tem uma validade efetiva, né, para todos da nossa sociedade, né, para todos os cidadãos da nossa sociedade. E o quanto é preciso trabalhar, né, esse conceito de cidadania nas nossas salas de aula, porque a cidadania ela não é compreendida, né, ou ela não é, na verdade, muitos não conhecem a si mesmos, né? Não se identificam como cidadãos, porque é como se essa cidadania, esse direito não fosse para ele, né? Como se ele não fizesse parte desse conjunto. É algo que é para o outro, não é para ele. E como isso é naturalizado pelos próprios sujeitos, né, que estão no meio desse debate. Então, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito relevante, né, para pensar o ensino de história na escola, para pensar a educação para os direitos humanos, né, que contribui para a gente relacionar com vários temas, né, também tem essa questão, como trabalhar determinados temas com tanto conteúdo, às vezes, né, que você precisa trabalhar. Né? Na escola privada, a gente tem na escola pública, a gente até tem algum jogo de cintura, né, dependendo do lugar, para trabalhar temas que não estão contemplados, às vezes, no currículo. Mas nas privadas, há uma vigilância maior com relação a isso. Né? Mas você traz aí possibilidades claras, né? Possibilidades de trabalhar com temas que são do próprio conteúdo.
né, da história. Mas, enfim, nós temos aqui, Anderson, perguntas, né, que nossos alunos colocaram, né, e pessoas que estão aqui assistindo, para a gente começar aqui a nossa, né, um debate, uma conversa. O Brandon, que é nosso aluno aqui da história, né, e faz parte do projeto do PIBID também, ele diz assim: professor, os questionamentos frágeis, né, dos direitos humanos que você relatam costumam ocorrer mais onde? Nas escolas públicas e particulares? Né, ele está querendo dizer, da mesma forma que se questiona esses direitos humanos nas públicas, também há esse questionamento nas privadas, né, nas particulares? Se você puder falar sobre isso. Né? Aí tem outro aqui, tem aqui um... Deixa eu rolar aqui, gente, só um minuto. Opa. A Érica faz aqui um comentário, né? Ela diz assim: gostaria que você falasse mais sobre o papel que a figura do policial ocupa na sua pesquisa e nas oficinas, porque muitas vezes os responsáveis por essas políticas de segurança não dão suporte a eles, nem emocional, financeiro, etc. E quem acaba minimamente prestando essa assistência são os representantes dos direitos humanos. Então, se você puder comentar, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Aqui a Ana Paula faz um comentário. É muito recorrente a banalização da violência como método e condição das ações da polícia nas comunidades. Excelente proposta de trabalho, é preciso que nossos alunos se percebam como seres dotados de direitos. Então, ela está aí, né, elogiando o seu trabalho. Então, assim, num primeiro momento, nós temos essas questões. Anderson, se você puder comentar. Sim, então, em relação ao que o Breno está perguntando, onde são mais recorrentes, né, esses questionamentos aí sobre os direitos humanos, geralmente são mais nas escolas particulares. No entanto, assim, na região que eu trabalho em São Gonçalo, então não tem muito esse diferencial, né? Eu cheguei a comentar que o caso do João Pedro, lá do menino João Pedro, ele era um aluno meu da escola particular. Nessa escola particular minha, é uma escola considerada assim de ponta em São Gonçalo, mas o seu público, a grande maioria deles, são moradores das áreas de mais vulneráveis, né? Que é a próxima região de Itaúna, Salgueiro, é uma região ali que a criminalidade é muito forte. Então, é mais comum esses questionamentos em relação aos direitos humanos dessa galera, né? Apesar deles também não terem assim esse diferencial socioeconômico em relação aos alunos da pública, né? A grande maioria deles estudou com bolsa, às vezes é o avô que paga a escola, né? Agora, eu acho que certamente, pelo que eu conheço, assim, eu nunca lecionei em uma escola ponta, por exemplo, da Zona Sul do Rio, mas pelo que os colegas, as experiências contadas, relatadas no Prof. História, da galera que trabalha nesses locais contam, é muito maior, né? O índice de rejeição a essas questões dos direitos humanos, possivelmente porque eles não vivenciam isso, né? Essas violações, né? Há uma diferenciação muito grande em relação à atuação da polícia carioca, né? Da polícia brasileira, e essa galera que tem um poder socioeconômico mais alto, né? Que está protegida ali pelos seus espaços menos vulneráveis, eles, com certeza, eles questionam um pouco mais, porque eles não conseguem se perceber, eles não conseguem ter um pouco de empatia em relação às pessoas que vivem nessas condições, né, de serem a todo momento violadas, terem seus direitos violados. Então, acho que é isso. E aí, o que a Érica, né, que falou da questão do papel do policial Sim, sim. na pesquisa. Então, Érica, essa é uma questão que geralmente eu começo esse trabalho em sala de aula deixando muito claro para os alunos. A minha crítica ela não está centralizada na questão do policial em si, e sim na estrutura policial. Eu tenho vários amigos policiais, dos quais assim, sou fã do trabalho dos caras, sei que existem, como em toda profissão, vão existir os bons profissionais e os profissionais, né, que não são tão dedicados assim, né? Então, toda uma estrutura que acaba levando, direcionando esse policial para esse sistema.
e às vezes é difícil dele mesmo sair, porque ele não tem esse suporte como foi colocado por você mesmo, né? Você colocou que às vezes não existe uma política pública de Estado para dar esse suporte a esse profissional. Então, a gente sabe que o policial é uma profissão muito tensa também, né? O cara está todo momento sendo colocado ali na condição de risco de vida mesmo, né? Então, do confronto direto. Então, há toda uma estrutura que dificilmente esse cara consegue também superar e ter uma tranquilidade para ele agir. Até por isso, o programa da UPP ele foi bom nesse sentido, porque, a princípio, eles tinham, né, um suporte psicológico, eles tinham todo um direcionamento, toda uma formação para esses policiais fundamentada nos direitos humanos. Então, o cara tinha uma outra cabeça. Geralmente, o cara que entrava na UPP era um policial novo. A estratégia dessa política da UPP foi exatamente essa, de você colocar pessoas que não estavam ainda atreladas ao sistema para iniciar esse processo de ocupação, né, e dessa polícia mais humanizada, essa polícia comunitária, podemos dizer assim. Então, a estratégia era essa, e por um bom tempo deu certo, porque era uma galera que não estava ali envolvida ainda nas questões mais complexas do sistema policial. Estavam entrando, então eles iam para lá, tinha uma outra visão, e essa formação é fundamental, Érica, você falou. O Estado precisa dar esse suporte aos policiais, porque senão o policial acaba sendo uma vítima, assim como o cidadão lá que perde sua vida, assim como o criminoso, acaba sendo uma derrota de toda a sociedade, né? E não de um pequeno grupo. Mas ainda é muito comum os alunos falarem assim, tá vendo aí, morreu um bandido, os direitos humanos estão lá, né? Agora morreu o policial, ninguém está lá. Quando isso não é verdade, né? Nós sabemos muito bem que eles dão também essa assistência, né? Obviamente que não é tão visibilizado assim, mas existe um suporte, né, da galera que pensa os direitos humanos, né, das próprias instituições aí, que estão voltadas para essa questão em relação a esses policiais. Então, infelizmente, né, a minha crítica é em relação à estrutura policial, né, que vem sendo criada desde 1808 aí no Brasil. Muito bem, muito obrigada, Anderson. E aí, assim, o espaço está aberto, né? Quem quiser se colocar e fazer algum questionamento ou algum comentário, pode ficar à vontade. Eu fiquei, enquanto isso, né, deixa eu ir falando aqui alguma coisa, eu fiquei pensando, né, Anderson, como que, ao fim e ao cabo, né, no final das contas, a questão da cidadania, né, da construção do aluno cidadão, né, assim, da nossa atuação no sentido de formar o cidadão, o aluno, né, para a cidadania, acaba se tornando o grande X da questão, né, porque aí na sua fala apareceu isso. Não é o policial como um indivíduo, né, mas é o sistema que administra tudo isso e que muitas vezes deixa o policial também contra a parede, né? Ele às vezes ele está ali num sistema que é um sistema que corrompe, né? Que é um sistema que às vezes coloca ele numa situação que ele não tem para onde ir, né? É complicadíssimo, né? Então, assim, todos são vítimas, né? E ao fim e ao cabo, o que pode ser a solução para isso? Políticas públicas, né? São ações que devem partir dos nossos representantes, daqueles que nos governam, né? No sentido, como você colocou, as UPPs tiveram, né, um certo êxito, e eu fico aqui imaginando que poderiam ter tido muito maior êxito se o investimento inicial, né, se todo o projeto ele tivesse tido uma continuidade, né, e o investimento necessário. E o que acontece? Como é que a gente, essas autoridades, essas representações públicas, né, a escolha desses nossos representantes, ela é feita pelos cidadãos, né? E escolhas corretas são feitas por cidadãos conscientes, né? Por pessoas que entendem o seu lugar nesse espaço, que se entendem como cidadão e que sabem quais são as suas demandas, as suas necessidades, as necessidades do seu grupo, né? da sua comunidade, e por isso, né? E pensando nisso, escolhe o seu representante, o que é um problema, né, grave que nós temos, né? Essa ausência dessa consciência, né? Desse esclarecimento com relação à importância
dessa atuação política do cidadão, né, no espaço de reivindicação política, né, através da representação mesmo, que a nossa democracia ela é representativa. Então, é pela escolha dos representantes que isso acontece, né? Mas é muito interessante isso, assim, como esse educar para os direitos humanos está super atravessado mesmo, né? Tem como questão, acho que, estrutural, que estrutura, né, tudo isso, a discussão sobre a cidadania. Né? Isso, né? É uma coisa que eu percebi aqui pela sua exposição. Né? Você pode comentar isso que eu estou colocando também, né? Eu não sei em que medida você concorda. Não, com certeza, concordo plenamente, né? Até no que você estava dizendo em relação aos cuidados que nós temos que ter, né? É importante essa galera que está se formando agora aí, né? Nos próximos anos, que eles tenham isso em mente, né? Nós temos que trabalhar, sim, com questões polêmicas, com questões tensas, que são necessárias, né? São as chamadas questões mais sensíveis, né? Que são necessárias enquanto professores de história, mas tem que ter esse cuidado, né? Porque atualmente nós temos uma vigilância muito grande, né, em relação aos professores e, mais especificamente ainda, talvez, os professores de história, né, que são considerados aí os grandes bruxos, né, do tempo vigente, né? A galera que tenta, como eles dizem aí, né, corromper, né, doutrinar. os educandos, doutrinar. Então, nós somos taxados de todo tipo de coisa negativa em relação a essa galera que insiste em querer negar o acesso a esses direitos. E cabe a nós, como professores, buscarmos estratégias para fazer com que esses alunos consigam perceber a necessidade de se pensar a partir dos direitos humanos. É comum, né, nos dias atuais, a gente ver professor reproduzindo coisas que, às vezes, né, ele nem concorda, mas ele reproduz o livro didático inteiro, né? Ele não dá visibilidade para o negro, ele não dá visibilidade para as religiões de matrizes africanas, ele não dá visibilidade para os homossexuais, porque isso no sistema conservador como o nosso, né, não é colocado em pauta, né, pelos materiais didáticos, pelo próprio currículo em si, né? Então, cabe a nós fazermos essas associações, né, com essas situações mais tensas, né? De maneira que você também não se prejudique, é claro. E é por isso que é fundamental o embasamento, né? Os dados, para que você possa estar respaldado em relação ao seu trabalho, e não ser taxado de doutrinador. Não, o que eu estou falando não é doutrinação nenhuma. Eu tenho dados aqui, eu tenho base para poder questionar o que eu estou falando, né? Para dizer o que eu estou dizendo. E aí você vai minimizar aí os riscos de perda de emprego, né? De perseguições do seu trabalho enquanto docente, o que também faz parte, né? Dessa resistência, né? A esse momento que nós estamos vivendo tão tenso. Infelizmente, faz muito parte, né, Anderson? E, assim, super, super interessante também isso, né? Isso que você está enfatizando, essa necessidade de se respaldar nos dados, né? Numa pesquisa que considera fontes, dados, isso, né? Com essa... tem esse lugar mesmo, né? Você se autoprotege, né? No sentido de que você não está dizendo uma coisa que é da sua cabeça, mas é algo que está, que é lei, né? Que embasa a nossa sociedade, né? E, ao mesmo tempo, também traz uma legitimidade frente aos alunos, né? Daquilo que você está falando. Porque tem muito essa coisa, né? Da fala no vazio. Né? A fala no vazio é uma fala que se perde. E, às vezes, até o próprio professor ele é seduzido, né, a trazer essas falas no vazio. Não, porque é assim, porque a fala no vazio ela, né, não traz uma formação. Né? É preciso trazer os dados, é preciso trazer as fontes, é preciso confrontar isso, né, com os alunos, discutir com os alunos, porque isso traz legitimidade. Né? Então, é preciso conhecimento. Exatamente. Anderson, primeiro, parabenizar você pelo trabalho,
né? Realmente é um trabalho, né, necessário, importante. E assim, o que eu gostaria de perguntar é no sentido dos impactos, né, dessas oficinas que você realizou, se você conseguiu, né, sentir alguma mudança no sentido do comportamento, da visão dos alunos sobre essa questão. Quer dizer, nessa primeira experiência aí que você teve, se você já sentiu, né, alguma diferença. Não, com certeza, Patrícia. Então, eu estava até comentando com uma outra colega ontem. Quando você começa a trabalhar com esses dados, né, trazer esses dados para o debate, né, trazer esse embasamento, atrelando a teoria com a realidade de vida deles também, e mostrando na prática, né, os resultados, né, desse tipo de política pública ou da não existência de políticas públicas, os próprios alunos, né, no círculo daquele debate, eles passam a defender, como posso dizer assim, o grupo que já era tendencioso a defender os direitos humanos, eles passam a se embasar, a se legitimar ainda mais, e eles mesmos conseguem convencer os outros alunos do contrário, conseguem mostrar para os alunos, através do debate, que não é assim, não é assado, né? O caminho é esse, o caminho é aquele ali. Ontem, por exemplo, eu estava com um aluno lá que ele é super conservador, né? Que defende posse de arma. Aí nós fizemos um debate, isso na escola particular, eu dou aula para o ensino médio lá, e lá a galera gosta muito de debater. Só que é aquilo, né? A escola é toda fundamentada nesses programas aí de PH, dessas redes, de PH, toda estruturada, né? Tem que trabalhar isso nesse modo, isso É naquele outro modo. desafio, né? É outro Porque desafio. sistema apostilado você tem muito pouco autonomia em relação ao seu tempo, né? Tudo muito direcionado. Exato, do mundo direcionado. Não, e lá ainda tem a problemática de que não foi sempre assim. Então, desde que eu entrei lá, eu entrei em 2015, a gente tinha uma liberdade docente muito grande, né, para as práticas pedagógicas. E quando eles implementaram esse sistema aí, os alunos começaram a questionar, falar que a aula estava muito chata, né? Pô, pessoal, a aula está chatona, só fala esse negócio aí, vamos debater, vamos discutir. Eles querem a polêmica, eles querem conversar. Adolescente quer ter voz, né? Ele quer falar. Ele quer falar, independente de estar embasado ou não, ele quer falar, e é a partir daí que você ganha eles, né? Você começa a trabalhar essas questões. Eu estava até comentando com uma colega ontem que um desses alunos mais conservadores, assim, que defende posse de armas e tudo mais, aí ontem ele me chamou e estava conversando comigo, assim, individualmente, falando: não, professor, realmente, né, cara, esse negócio de arma aí, cara, é bom ter arma, né, mas realmente não dá resultado, não, né? O cara tá com a arma ali, mas é mais arma para poder... Não, aí teve esse caso ontem da creche, foi ontem, né, que invadiram lá, aí ele veio falar comigo. Aí já vem no outro tom, já vem brincando. Eu falei, cara, então, você acha mesmo que quanto mais arma na sociedade é melhor? Olha que isso aqui é Brasil, imagina nos Estados Unidos e outros lugares que acontece toda hora. Aí ele já começa a rir, já começa a brincar. Não, professor, se o segurança tivesse armado, isso não teria acontecido, né? Pô, o cara não teria entrado lá. Aí já começa a levar mais para o lado da brincadeira, porque ele começa a perceber que o que ele está defendendo não condiz com os dados, né? Com os números apresentados. Então, ele começa a mudar a sua forma de enxergar essas questões. Isso aí eu acho que é super importante também. Eu acho interessante isso, né, que é uma outra dimensão do sistema apostilado, que as pessoas não percebem isso, pelo menos a curto prazo, né? Que é justamente essa falta desse espaço para você debater temas, né, afins com a comunidade escolar, né, que são específicas, e aí quando você ficou falando, né, em relação como é que você imaginava numa escola da Zona Sul, eu fiquei pensando que eu trabalhei numa escola e que isso nem era uma questão, as pessoas riam de você. Assim, né? Enquanto numa escola, né, do município, em bairro, né, que eu trabalhava, que era um bairro super violento, que era em Auma, a gente fazia toda uma questão no sentido dos alunos andarem com a caderneta da escola, com a identificação e tal, não sei o quê. Na escola particular, eles iam sem nada. E aí, um deles me falou isso, assim, quem vai me parar? Realmente, né? Ninguém, né? Ninguém, né? Quem vai parar alguém, né? Na Barra, um menino branco, né? Com uniforme de escola particular? Ninguém vai parar, né? E isso, né? Essa questão mesmo de você, primeiro, né? Da sua oficina, né? Da sua metodologia, promover essa questão do debate, de dar voz, dessa escolha desses temas, de temas, né? Que são importantes, né? Para essa comunidade, porque esse sistema apostolado faz isso, ele acaba, né, excluindo o
o aluno, né, desse processo, ele só fica sendo um ouvinte. Né? Além de você não ter espaço para essas questões, ele só vive, ele só tem espaço, né, para ser um ouvinte. Ele se acostuma a isso, ele até estranha. Né? É verdade. Assim, né? Casa de, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O meu filho, eu vivo um processo com isso. Meu filho estudava no sistema apostilado e esse ano ele mudou de escola, ele foi para o ensino médio e foi para uma escola que eu falei assim, não, eu quero que você estude num colégio, quero que você faça um trabalho em grupo, eu quero que você faça uma apresentação, eu quero que você estude assim num colégio. E assim, é tão característico, porque a coisa que ele mais... Nossa, essas pessoas, os alunos ali falam muito no sentido de participam. Todo professor chega lá, falar e pronto, e prova, né? Prova, né? Prova e como é que se diz? E o professor, né, falando assim, nossa, esses alunos debatem tudo. Não, tudo para eles é questão de debate. É questão de debate. Eu falei assim, gente, as marcas desse ensino, né? As marcas de você não acha que você não tem espaço nenhum, o aluno não tem espaço nenhum, né? A verdade é essa. Muito legal, né, Patrícia? Porque é isso, né? Vai formando pessoas que se conformar no sentido de, né, de se adequar ao que está. Não tem nenhum parâmetro. Não tem nenhuma crítica, nem tem nenhum debate. Então, é mesmo uma adaptação, né, uma adequação àquilo que está posto. Esse sistema apostilado faz isso com os alunos, sem dúvida, né? É muito complicado isso, gente. Incrível. E acaba que você tem que estar atrelado àquilo ali, até mesmo para que você tenha um resultado, né, em relação a Enem, tudo isso que vem mudando também dos anos para cá, totalmente a estrutura. Então, até uma maneira de descontrolar, mas você também precisa se readaptar, porque tem caído em Enem muitas questões mais pontuais mesmo, né, em relação a até datas, alguns vêm com negócio de data, ou quando foi isso, quando foi aquilo, né, para mim, isso é importante, mas não é o mais importante, né? Para nós historiadores, o mais importante é o processo. Então, é bem complicado, você fica amarrado a tudo isso aí. Aí eu estava ouvindo você falar aqui, Eu não sei, eu acho que a gente teria até que estudar, assim, né, em termos da mesma forma que você fez, mostra, né, em relação às estatísticas das questões, né, policiais, você vê efetivamente se o resultado desse sistema apostilado tem todo esse impacto, né, nas aprovações, porque você vê as pessoas divulgando determinados resultados, né? Agora, assim, o padrão não é esse resultado, né? O que acontece com esse aluno, né, que frequenta, e aí pensando também, né, em várias escolas que compram esse sistema, né, que não fazem parte, eles compram o sistema, né, compram as apostilas, porque tem vários braços isso, né, compram as apostilas, o método e tal, mas não faz parte. Eu acho que precisava até, né, ver realmente quais são os pontos, efetivamente, né, assim, né, quais seriam os resultados disso, né, porque assim, os resultados negativos, para quem é da educação, são muito fáceis, né, de serem percebidos. É verdade. São muito fáceis, são pessoas que chegam totalmente doutrinadas, com uma dificuldade muito grande de lidar com fracasso. Assim, nossa, eu já vi assim, pessoas muito jovens ainda, com um impacto muito grande de serem aprovados em concursos muito difíceis, né? E aí, quando eles não são, né? Nossa, eu já vi assim, casos absurdos mesmo das pessoas chegarem, né, e terem que lidar com esse fracasso, assim, com uma autoestima muito baixa. Assim, são bons alunos, são ótimos, os concursos que eles fizeram são concursos muito difíceis, né? São concursos muito difíceis, muito concorridos, né? E quando eles foram submetidos isso, né, quando eles eram muito jovens. Mas assim, o que piorou mesmo foi todo o trabalho que foi feito, né, durante o ano anterior, no sentido de que ele teria que ser aprovado, senão ele era um fracassado, senão ele não estava ali, ele não ia ser ninguém na vida, que ele não estava. Nossa, isso realmente muito impactante. Eu acho que deveria, né, eu que sou do departamento de educação, torço para que alguns, né, dos meus colegas tenham fôlego
estudar isso, porque é muito, muito impactante. É verdade mesmo, é um bom campo de pesquisa aí para ser analisado. Eu estava te escutando falar aqui, Patrícia, mas eu estava pensando aqui na fala da Érica, novamente. Eu estava buscando aqui no meu trabalho uma pesquisa que também eu utilizei, que foi do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que é um centro de pesquisas fundado pela Universidade Cândido Mendes, que estuda aí essa questão da segurança e cidadania, né, que nós estamos discutindo aqui. E aí eles fizeram uma pesquisa tremenda, que eu utilizei no trabalho também, que foi uma pesquisa nas comunidades do Rio de Janeiro, para desenvolver um trabalho em relação a qual o pensamento dos moradores das comunidades em relação ao UPP, depois de tudo isso que aconteceu, né, do fracasso da UPP. E por incrível que pareça, os dados mostram que o policial, como a Érica tinha perguntado, ele não está no centro da crítica dos moradores. Por mais que eles recebam diretamente, né, a violação dos direitos por esses agentes, eles conseguem perceber a estrutura. Tem alguns dados aqui interessantes. Em relação às medidas que, de maneira geral, eles mostram que eles gostariam que a UPP continuasse, voltasse, mas eles criticam a forma como a UPP agia. Aí tem uma pesquisazinha aqui, um gráfico que eu coloquei, que a pergunta era: medidas que ajudariam muito a melhorar o UPP. 85% das pessoas dizem que mais projetos para os jovens. Aí tem um outro dado aqui: melhor treinamento para os policiais. 82,1% das pessoas pesquisadas colocaram que deveria haver um melhor treinamento para os policiais. E é isso que a Érica tinha falado, né? Lá na pergunta dela. É a falta de políticas públicas que, de fato, possam favorecer não somente os cidadãos, os protegidos, mas aqueles que protegem, que seriam os policiais. E eles falam também em punição para os maus policiais. É aquilo que eu tinha falado no começo, né, da questão da militarização. O fato da estrutura ser militarizada impede que esses policiais sejam punidos. E isso é uma demanda que está posta, né? Tem que haver uma punição. Se o cara agiu fora de um determinado padrão de procedimento, não pode ser isso por isso mesmo e nada acontecer com esse cara, porque senão isso vai se repetir várias vezes, né? Por mais que tenham outros fatores aí que fazem com que ele age dessa maneira, né? Como a Érica bem colocou lá no começo. Então, aqui, melhores condições de trabalho, mais rigor, punição para os maus policiais. 79,3% das pessoas responderam que deveria haver uma punição maior para esses considerados maus policiais, né? Só para voltar um pouquinho, sei que a gente já estava em outra vibe de discussão, que também é super importante, mas eu tinha anotado aqui e resolvi voltar um pouquinho. Ótimo, Anderson. Anderson, eu queria colocar uma questão, eu não sei se essa vai ser a última, né? Não sei se alguém ainda tem mais algum questionamento. Com relação à questão do preconceito, da discriminação racial, né? Se nessa sua pesquisa, eu sei que essa não é a sua questão principal, né? Mas é claro, acho que apareceu até um pouco na sua fala, né? É óbvio que a questão da discriminação racial, do preconceito, ela deve ter aparecido bastante aí, né? Eu imagino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa percepção por parte dos alunos, né? E sua mesmo, com relação à identificação disso, né? Do preconceito e da discriminação. Então, Sara, com certeza existe sim, né? E é aquilo que a gente estava falando desde o começo, você também chegou a comentar. Os alunos acabam naturalizando isso. E não só naturalizando, eles naturalizam e reproduzem, né? O que talvez seja até pior. Então, é comum, né, em brincadeiras, principalmente nas escolas públicas de comunidade, essas brincadeiras, né, sem noção de um aluno com o outro, onde os dois estão no mesmo patamar de condições e um quer sacanear o outro, quer brincar o outro, quer ridicularizar o outro, não percebendo o quanto isso é prejudicial para todos eles, né? Para todos nós, na sociedade. Porque eles acabam reproduzindo e achando uma coisa comum isso, né? Então, ele já sabe que por ele ser negro, ele tem que ter um cuidado maior na rua, e acaba normatizando tudo isso. Em relação a essa pesquisa aí que eu estava falando, também foi perguntado em relação a isso. Tem aqui uns dados aqui, ó. Avaliação do comportamento dos policiais nas últimas abordagens sofridas. Aí tem um dado aqui que diz que 45,4% das pessoas que responderam disseram que os policiais foram preconceituosos. Então, a visão da comunidade, dos moradores da UPP,
em relação a esses policiais, como eu falei no começo, né? A grande maioria do nosso quadro de policiais são de pessoas negras, né? Não são de pessoas brancas, né? São pessoas que ocupam esses espaços ali que as elites não querem ocupar, né? E ainda assim eles reproduzem, devido a toda essa estrutura, né, que foi sendo forjada ao longo da história, eles acabam reproduzindo o discurso que é do opressor, né? Da qual ele nem faz parte daquele grupo, e tocando para frente em relação aos seus pares, né? Então isso é bem complicado, é um processo que, como a Patrícia estava falando, né? Tudo passa pela educação. Eu acho que nós temos que... Eu também sou totalmente anticonteudista, Patrícia, igual a você, mas em algumas escolas, né? Em outras não dá para ser tanto assim. Eu acho que nós temos, sim, que trabalhar os conteúdos, eles são importantes, mas nós temos que atrelar essas questões da educação, né? do processo. Como Paulo Freire diz, né? A educação ela serve para emancipar o indivíduo, né? Para torná-lo um sujeito da sua história e dar condições de chegar à sua emancipação de fato. E, para isso, nós precisamos discutir, precisamos trabalhar essas questões com esses alunos, para que eles possam entender, né, o seu papel na sociedade e o quanto eles são importantes para que nós possamos romper com esses paradigmas aí de preconceito, de violência, né, que são colocados aí em relação aos grupos mais vulneráveis. Obrigada, Anderson. A professora Yamara gostaria de falar. Yamara. Boa noite a todas e todos, né? Agradecer ao professor Anderson pela excelente exposição. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu estava em outra aula, né, com o professor Henrique aqui do Departamento de História, mas parabenizá-lo pela sua pesquisa, pela coragem de abordar um tema extremamente complexo, né, mas extremamente também necessário. E aí, quando você fala da questão, né, de muitos policiais serem negros, alguns levantamentos trazem justamente os dados de que os praças majoritariamente são negros, e aqueles que ocupam, né, o alto escalão, né, o oficialato, são brancos. E aí a gente vê também, quando você fala na reprodução, não só de narrativas, de discursos dos nossos alunos, nós também vemos as práticas dos nossos alunos, né? Então isso é muito grave. E nesse sentido eu acho que nós, enquanto professores, historiadores, nós podemos contribuir, né, para rompermos com alguns paradigmas, né, e com certas reproduções. Acho que a história ela pode auxiliar e muito, né, com pesquisas como as suas, quando a gente traduz esse conteúdo acadêmico para um conteúdo escolar. Problematizar, como você mesmo falou, né, de fato, os alunos eles querem participar, eles querem falar, eles gostam de debater. Eu acho que é um momento aí importante para que nós possamos problematizar essas ações, né, a partir de um pensamento crítico, que a gente consegue, eu acho, e acredito mesmo nisso, que é possível, por meio dessa educação crítica, né, ressignificar esses olhares, né, que foram construídos ao longo de todo o processo de colonização, né, do Brasil. Enfim, só queria mesmo fazer esse comentário e ressaltar isso, né, nós temos um grande grupo de policiais que formam, não é, a maioria que está na rua, né, em contato, inclusive com os nossos alunos, né, inclusive alunos que são vítimas dessa violência também, né, são negros, e muitos não se identificam como tal, né? Lembrando que a gente teve um processo político dentro do Império, né, de tentativa de embranquecimento da população. Então, a gente está tendo hoje, né, que reconstruir, ressignificar todo o trabalho, né, que foi feito, né, por um Estado que naquele momento estava em vigor. Então, nós já iniciamos esse processo, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Então, por isso que eu acho que seu trabalho é extremamente relevante nesse sentido, de parabenizar pela coragem, né, de tocar num tema extremamente complexo, sensível, né, mas que precisa de toda a atenção, né? Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada, Yamara. Você gostaria de comentar, Anderson? Não, obrigado. Só agradecer a Yamara, né, pela contribuição aí, certamente em relação ao levantamento que ela falou, né? De fato, são os praças mesmo, a grande maioria, né? Como ela colocou, o alto escalão, ele não faz parte desse bloco aí. Geralmente, os dados mostram que o alto escalão são de pessoas brancas, o comando maior da polícia.
E interessante, realmente não só interessante, como é importante enfatizar isso, né? Eu não tinha falado, realmente. Agradeço aí a contribuição e tudo que você falou, Amaro, concordo perfeitamente. Ok, então, Anderson, acho que nós vamos caminhando para a finalização, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Foi, né, como tem sido esses encontros muito produtivos, né, de um aprendizado muito grande. Então, muito obrigada, né, por você ter aceito vir aqui conversar conosco, né, compartilhar conosco essa sua experiência e essa sua pesquisa, né, também. Isso é muito importante para nós, né, e para os nossos alunos, né? Nós queremos ter mesmo esse diálogo aí com quem está lá na outra ponta, né? Que está lá na escola e, ao mesmo tempo, está dialogando também com o universo acadêmico, né? O Prof. História é um programa muito valoroso, né? Que tem um valor enorme, justamente porque gira em torno dessa aproximação, desse diálogo, né? Mais do que aproximação, desse diálogo, né? Da universidade com a escola. Então, parabéns, né? E muitíssimo obrigada mesmo. Né? Não sei se você quer se despedir, né? Pode falar. Não, só agradecer mais uma vez, né, a você, a Patrícia, a Yamara, os organizadores aí do evento, né, aos alunos também que estiveram presentes, que participaram com as perguntas, né. Eu acho que é isso, a gente tem que trocar a todo momento mesmo para poder construir, né, um processo histórico que possa superar aí as nossas mazelas, né, que foram criadas ao longo da construção histórica do nosso país. E é importantíssimo o diálogo, o debate. Também fiquei muito feliz em ter sido convidado e estar participando com vocês. Agradeço demais. Muito obrigado. Aqui a professora Luciana levantou ali a mão. Professora Luciana, nossa colega lá na PUC. Pode falar. Boa noite, Anderson. Eu só queria dar parabéns para ele, não só pelo trabalho, tá? Mas também pela exposição que você fez hoje, né? Foi muito boa. Era só dar um parabéns, certo? Obrigado, professora. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigada. Queria te falar uma coisa também, Anderson. O Luiz Resnick foi meu orientador também, né? Nós temos algo em comum. Legal. Show de bola. Eu também estudei na FFP, né? Lá em São Gonçalo. Então, eu vou botar mais uma coisa aqui. Eu e o Luiz começamos a trabalhar dando aulas juntos, na mesma escola. Aí pegou pesado. Obrigado. Tá Só isso, não posso falar mais nada, né? Foi ontem. Tá certo. Então, gente, obrigada. Luiz é fera. Ele é ótimo. Obrigada, pessoal, que ficou aí até agora, até o finalzinho, né? Nossos pibidianos, nossos residentes, né? Nossos alunos da licenciatura, né? Da História, e outros que estão aí. Obrigada, Patrícia, Luciana e Amara, né? Pela parceria. E é isso. Nós vamos, então, nos despedindo, né? E muito obrigada mais uma vez, Anderson. Tchau, tchau, gente.